Boa noite, Arthur. Boa noite, Ailton. Boa noite, caros colegas. Nessa noite nós vamos apresentar aqui para vocês um ciclo que a gente foi incumbido a fazer. No caso aqui a gente vai estar analisando esse ciclo que vocês podem ver aqui abaixo e a gente vai analisar ele como se fosse o ciclo de Carnot, ou seja, um ciclo ideal. Então, aqui foi proposto para a gente no problema o seguinte: o refrigerante 134A entra no condensador de uma bomba de calor a 80 a 800 kPa e 35 graus Celsius, a uma taxa de 0,018 kg por segundo e sai a uma pressão de 800 kPa como líquido saturado. O compressor consome 1,2 kW de energia. A temperatura do ar do interior da residência é mantida a 20 graus Celsius, enquanto a temperatura do ar exterior é de 0 graus Celsius. Determine a taxa de transferência de calor para a residência, um coeficiente de performance máximo da bomba de calor, a variação da entropia do ciclo e a variação da energia. Bom, então nós temos aqui como se fosse o ciclo ideal. No caso, o refrigerante ele entra por essa válvula e ele vai passando aqui pelo evaporador e aqui essa bomba de calor, esse compressor, ele retira calor dessa fonte fria e manda para o ambiente através desse condensador. Bom, ao contrário da máquina térmica, a bomba de calor ela necessita de um aparelho, no caso esse compressor, para tirar calor dessa fonte fria e jogar para uma fonte quente. Aqui o problema ele nos mostra algumas coisas com quais devemos trabalhar. Ele nos mostra as pressões, as temperaturas e mostra também a temperatura a temperatura externa, no caso ambiente da casa, a temperatura da residência. Então essa temperatura vai ser somada ao deslocamento do calor, da energia, e vai falar para a gente também que a temperatura exterior do ar é de 0 graus Celsius. Então a gente vai ver que ela começa em uma temperatura quase ideal. Esse ciclo ele vai ser analisado a partir do modelo ideal, como já dissemos antes. Bom, aqui nós temos o esboço simplificado do problema, onde entra uma potência que, através do compressor, que tira a potência de 1,2, ela entra no compressor e ela tira o calor da fonte fria e ela joga para uma fonte quente. A fonte fria ela está a 0 graus Celsius ou 273,15 graus Kelvin, e a fonte quente, inicialmente, o interior da residência ela está a 20 graus Celsius ou 293,15 graus Kelvin. Todas as resoluções desses problemas são possíveis através de fórmulas, inclusive a variação da entropia, a energia desse sistema. E nosso colega Ailton vai estar explicando essa parte. Agora eu vou dar continuidade à apresentação de nosso trabalho. O Wagner já deu uma introdução a respeito do trabalho, falou sobre algumas considerações que vamos utilizar na resolução. Vamos estar utilizando esse esboço simplificado, como o Wagner já falou. Na letra A dessa questão, pede para a gente determinar a taxa de transferência de calor para a residência. Para isso, vamos estar utilizando a fórmula do coeficiente de performance. Vamos estar utilizando essa última fórmula, 1 sobre temperatura quente sobre temperatura fria menos 1, para a gente estar encontrando o coeficiente de performance.
e posteriormente encontrar o calor frio. Então vamos aos cálculos. Vemos que o coeficiente de performance, utilizando a fórmula, é igual a 1 sobre 293,15 sobre 273,15 menos 1. Realizando esses cálculos, percebemos que o coeficiente de performance é igual a 13,66. Vamos agora utilizar o coeficiente de performance para encontrar o calor frio. Então vamos estar utilizando essa seguinte forma: coeficiente de performance é igual a calor frio sobre trabalho. Então temos que o coeficiente de performance é igual a calor frio sobre 1200, que é o trabalho, como está mostrando aqui no esboço simplificado. A gente já tinha feito também a conversão das temperaturas de graus Celsius para Kelvin. Como a gente está utilizando o SI, temos que utilizar esses valores no SI também. Então agora vamos calcular o calor frio. Então temos que calor frio é igual ao coeficiente de performance vezes o trabalho, que é igual a 16.392 watts. Continuando, agora vamos encontrar o que a gente está procurando, que é a taxa de transferência de calor para a residência, que seria o calor quente. Então, utilizando a fórmula, temos que o coeficiente de performance é igual a calor frio sobre calor quente menos calor frio. Agora vamos estar encontrando o calor quente, que é referente à taxa de transferência de calor para a residência. Então temos que 13,66 é igual a 16.392 sobre calor quente menos 16.392. Fazendo todos os cálculos, temos que calor quente é igual a 17.592 watts. Então a nossa taxa de transferência de calor para a residência é 17.592 watts. Na questão B, pede para a gente calcular o coeficiente de performance máximo para a bomba de calor. Na verdade a gente já fez esse cálculo na questão A, mas vou estar repetindo aqui os valores. Utilizamos essa mesma fórmula do coeficiente de performance anteriormente. Vamos estar utilizando essa fórmula. Coeficiente de performance é igual a 1 sobre temperatura quente sobre temperatura fria menos 1. Então, realizando o cálculo, descobrimos que o coeficiente de performance é 13,66. Na letra C, pede-se para definir a variação de entropia no ciclo. Então temos que, se a variação de entropia for maior do que zero, o processo é reversível. Se a variação de entropia for igual a zero, o processo é irreversível. Se a variação de entropia for menor do que zero, o processo é impossível. Então vamos estar utilizando agora a fórmula de variação de entropia, que já foi explicado pelo professor Arthur nas aulas. Então temos que a variação de entropia é igual a calor frio sobre temperatura fria menos calor quente sobre temperatura quente. Então, realizando os devidos cálculos, temos que a variação de entropia é igual a 16.392 sobre 273,15 menos 17.592 sobre 293,15. Então, a variação de entropia é igual a 0,00075 watts por Kelvin. Esse valor deu um valor bem aproximado de zero, mas é um valor maior do que zero.
Então esse processo é reversível. Na letra D, pede para determinar a variação de energia. Segundo a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna de um sistema resulta do calor e do trabalho trocado com o exterior, e também da massa no caso de sistemas abertos. Vamos estar utilizando essa fórmula da primeira lei da termodinâmica, que fala que a variação de energia é igual à variação de calor menos o trabalho. Então agora vamos calcular a variação de energia. A variação de energia é igual à variação de calor, que seria 17.592 menos 16.392 menos o trabalho. O trabalho é 1.200. Então, realizando todos esses cálculos, percebemos que a variação de energia nesse sistema é igual a zero. Agradecemos todos pela atenção.